No Antigo Testamento, Deus diz: Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus mandamentos, meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Espera aí, mas a lei não surgiu depois de Moisés? Como Abraão, que viveu 560 anos antes de Moisés, poderia ter obedecido algo que ainda não existia? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a Bíblia juntos com o olhar judaico-nazareno. A Bíblia diz que Abraão obedeceu à lei. Como a lei foi estabelecida formalmente 560 anos depois, com Moisés e com os 10 mandamentos, como Abraão poderia ter obedecido algo que ainda não existia? Podemos responder essa pergunta de duas maneiras. Abraão obedeceu às regras que lhe foram possível alcançar. Nesse caso, sua obediência estaria sendo medida dentro do parâmetro daquilo que ele conhecia. Jesus afirma: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Outro fator a ser considerado é que não podemos afirmar com certeza quais seriam as regras que Abraão conhecia e quais não conhecia. Pensemos na história de Noé. Noé viveu muito antes das especificações sobre animais limpos e imundos aparecerem nos livros de Levítico e de Deuteronômio. Entretanto, Noé já havia entrado em contato com essas classificações dos animais. Vejamos. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. O fato de, antes do dilúvio, não nos ser apresentada uma lista dos animais limpos e imundos não significa que essa classificação não existia. O fato de Moisés ter colocado a lei Torá por escrito em determinado momento histórico não significa que a Torá não existia, nem que as pessoas que viveram antes dela ser escrita não a conhecessem. A outra maneira que podemos responder sobre como Abraão, que viveu 560 anos antes de Moisés, poderia ter obedecido algo que ainda não existia, seria porque a lei perfeita do Senhor já existia. Aliás, sempre existiu, pois ela é eterna. A existência do padrão divino, ou seja, a existência da Torá, não depende de nossa capacidade de compreendê-la totalmente. O mesmo podemos dizer em relação à verdade. A verdade existe, entretanto, nossa habilidade de absolvê-la ou de alcançá-la é limitada. O fato de não sermos capazes de entrar em contato com toda a verdade não significa que ela não exista. A Bíblia mostra um crescente de mandamentos que são dados aos patriarcas. A lei especifica que não se deve casar com uma irmã. Abraão se casou com uma meia-irmã. Não podemos saber se Abraão sabia ou não que ele não deveria se casar com uma meia-irmã. O relato de sua caminhada com Deus inicia quando ele já era casado com ela. Sabemos, entretanto, que Deus guardou o seu relacionamento com Sara e que ele escolheu que daquela união nasceria um povo especial. Isso nos ensina que Deus pode transformar uma situação não ideal em algo que lhe agrada. Deus escolheu Davi para ser rei e ele
era neto de uma mulher moabita. A grandeza de caráter de Ruth superou qualquer deficiência de seus ancestrais. Abraão cometeu erros desastrosos e as Escrituras documentam isso muito bem. Afirmar que ele obedeceu à Torá não implica em impecabilidade. Não é isto que a Bíblia está dizendo. A cultura religiosa, talvez no ímpeto de estabelecer boas condutas e bons modelos, acabou higienizando em demasia a tudo e a todos. Pessoas religiosas podem ouvir dos púlpitos mensagens que idealizam tanto o comportamento, que exigem um padrão tão elevado de performance espiritual, que acabam por desenvolver um sentimento de frustração e a sensação de reprovação constante. Abraão tinha pisado na bola, havia mentido sobre quem Sara, sua esposa, era. Havia colocado Sara em risco de se tornar esposa de um outro homem por pura covardia e medo. Mas Deus não desiste de fazer de Abraão um homem reto. Ele permite a Abraão recomeçar e fazer parte da linda história que ele estava escrevendo. Por um lado, é verdade que somos pecadores e que precisamos sempre melhorar. Mas, por outro lado, Deus, que conhece nossas limitações, é capaz de se alegrar quando estamos progredindo. É importante computarmos as vitórias alcançadas para avançarmos ainda mais. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Apesar dos seus erros, os patriarcas não foram descartados, não deixaram de ser relevantes. Assim como os patriarcas foram corrigidos, nós também seremos. Não viver na prática do pecado é muito diferente de impecabilidade. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Deus inclui Abraão no seu ciclo íntimo e lhe revela seus planos. Vejamos. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Nessa passagem intrigante, Deus, que estava para fazer juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, decide revelar isso para Abraão, integrá-lo à sua equipe. Abraão, após ter tomado conhecimento da iminente destruição, intercedeu pelos pecadores que moravam nessas cidades. Ao interceder pelos pecadores, Abraão fez exatamente o papel que Jesus faz por nós. Jesus, na sua função sacerdotal, pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Abraão, portanto, vivenciando o papel de intercessor, prefigurou o Messias. Hoje, o convite que Abraão recebeu é estendido a nós. Assim como Abraão era rodeado por pecadores, também nós vivemos em um mundo em trevas profundas. Um mundo que já está condenado. Deus quer que façamos parte de sua equipe de resgate. Deus acredita que possamos desenvolver nosso potencial e que possamos ajudar outros a saírem dessas cidades perdidas, ou seja, desses esquemas malignos. E você? Você sabe quais são as expectativas de Deus a seu respeito? Já parou para pensar que o fato de você estar vivo hoje pode significar que Deus acredita em você? Analisar nosso papel como seres humanos por esse ângulo nos ajuda a seguir em frente,
nos motiva a corrigir os desvios de rota em nossa caminhada. Por isso, sigamos em frente, redescobrindo o caminho. Ei você, gostou desse vídeo? Então deixe o seu like. Cada curtida ajuda o YouTube a entender que você aprecia esse tipo de conteúdo e isso motiva ainda mais o nosso trabalho. Se você gosta de estudar a Bíblia, a história e as raízes da fé, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos. Lehitraot!